Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10, nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vamos à leitura da Santa Palavra de Deus, né? Que diz o seguinte, Gálatas, capítulo número 1, versículos 10 a seguir nas referências, né? E nós vamos trazer, então, o que fala na mensagem, né? O conteúdo da mensagem que fala o que realmente está falando, para que nós possamos entrar nas referências e já ao mesmo instante os irmãos tomar pleno conhecimento e ver o que diz a referência relacionada, né, aos versículos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, diz o seguinte, Gálatas capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 a seguir, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta ao judaísmo. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já vos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Graças te dou, meu Pai. Já vamos entrar nas referências, irmãos, para que nós possamos fazer uma meditação boa, né? Relacionada às referências dos versículos. Nós fechamos ontem, né, no mensagem de ontem, aqui, nesse trecho aqui que diz o seguinte, trechos bíblicos semelhantes que advertem contra falsos mestres. Romanos capítulo 16, versículo 17. 2 Pedro capítulo 2, versículo 17 ao 22. 2 João capítulo 9, versículo 11. Aliás, 2 João, versículos 9 e 11. Judas, versículos 12 e 13. Ver 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, nota. Ver o estudo,
Falsos Mestres, página 1488. Aqui nós fechamos no dia de ontem, né, a meditação nas referências, exatamente nessa parte onde fala exatamente isso, tá certo, irmãos? Tá? E a nossa continuidade hoje, então, a partir do versículo de número 10, né, versículo 10 até o 14, né, nós vamos estar do 10 ao 14, nesse momento, meditando nas referências do versículo 10 ao versículo 14, né? Que diz o seguinte, né? Estou pegando aqui o caderno de oração dos irmãos, com os nomes dos irmãos, para que os irmãos que Deus possa estar contemplando, né? Mesmo na santa palavra de Deus, a presença de cada um dos irmãos que estão com seus nomes inscritos, né? No caderno de oração, né? Então ele fica aqui permanecendo no santo altar. Então eu estou pegando aqui, deixando aqui bem do ladinho aqui, para que Deus possa contemplar, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? É como se fosse a presença de cada um de vocês aqui no santo altar do Senhor nesse momento, né? Momento da palavra de Deus, né? E a referência diz, né? Gálatas, capítulo 1, versículo 10, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho. E ao mesmo tempo procurar agradar aos outros, transigindo nas verdades do Evangelho. Vou repetir. Ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho e ao mesmo tempo procurar agradar aos outros, transigindo nas verdades do Evangelho. Confira em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 ao 6. Paulo considerava que era seu dever falar, não como a agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nota. Todos os crentes no Evangelho de Cristo devem ter como alvo, assim como Paulo tinha, né? Agradar a Deus, mesmo que isso importe em desagradar a alguém. Confira em Atos capítulo 5, versículo 29, Efésios capítulo 6, versículo 6, Colossenses capítulo 3, versículo 22. Dos versículos 15 em diante, né? Capítulo 1 de Gálatas, capítulo 15 até ao 24, está escrito o seguinte, do 15 ao 24, né? Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista, né, das igrejas da Judéia, né, e que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a gente nota aqui, irmãos, que Paulo faz questão de afirmar categoricamente, né, que a hora que ele recebeu de Deus, né, de Jesus, né, após ser jogado do cavalo no chão, chegado a Damasco, né,
obedecido à voz do Senhor, da forma que Jesus disse para ele, para que ele fosse a Damasco, né? Porque ele levantou do cavalo jogado no chão, levantou cego, e Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? Né? Jesus respondeu para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? E ele disse, o que farei, Senhor? Né? Ele disse, vai a Damasco, lá lhe será dito o que haverá de fazer. Né? E aí vai lá, e quando ele chegou a Damasco, né? Chegou a Damasco, o Senhor Jesus falou com o profeta Ananias, né? Vai na casa de Judas, né? Que estará lá um varão, né? Por nome de Saulo, ele está cego. Você vai, diz para ele, você vai e ora por ele para ele recuperar a visão. Este é para mim varão muito valoroso, e eu lhe mostrarei o quanto haver de padecer por amor de mim e da minha palavra. Né? E assim foi. E Saulo, ao recuperar a visão, né? Ele afirma aqui, né? E quer dizer, ele já saiu, né? E foi embora, obedeceu à voz do Senhor naquele momento, porque aí foi batizado, foi convertido, após ser convertido, foi batizado, transformado e regenerado e liberto, e já partiu pregando o evangelho, a palavra do Senhor, né? E aí ele fala que depois de 3 anos ele voltou a Jerusalém para estar com Pedro, né? E não viu a nenhum dos outros apóstolos, apenas Tiago, o irmão do Senhor, né? E aí, quando ele voltou ali, ele recebeu, esteve com Pedro, conheceu Tiago e não viu mais nenhum dos outros apóstolos, né? E aí, onde ele afirma aqui nessa palavra, né? Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, né? E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, né? E glorificavam a Deus a respeito de mim, né? Então, ele não conhecia ninguém nas igrejas de Cristo, né? Ele ouviu falar essa expressão da qual aquele que nos perseguia, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que destruía, né? Porque ele era radicalmente contra, né, toda a igreja de Cristo, a igreja fiel e verdadeira. Ele defendia de unhas e dentes, né, as sinagogas dos judeus, da qual ele estava já há 1445 anos, né, e não conseguia, né, alcançar a salvação. Não conseguiu. Né? Foi preciso Jesus voltar e implantar o plano de salvação, do qual as igrejas que ele perseguia era a igreja verdadeira de Cristo, né? Porque ele defendia que a religião dele era correta, era perfeita, ele era fariseu, Paulo era fariseu da tribo de Benjamim, né? E ele defendia aquela religião, então, da forma que era, né? Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Mas o que diz as referências, né, a partir do versículo 10 até o 24, a respeito dessas afirmações todas aqui, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, né, mas Deus, do 15 ao 24, Deus que me separou. Só o 15 para nós poder ver direitinho o que está falando, por exemplo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ou seja, parti e fui embora cuidar da missão que o Senhor tinha me dado.
né? Não consultei carne nem sangue, né? Nem tornei Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco depois de passado 3 anos. Né? Fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Ou seja, que maravilha, né? Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Aquele homem que nos perseguia, que nos levava, entrava, invadia nossas igrejas, né? Nos levava presos debaixo de vara, nos entregava ali aos principais dos sacerdotes, para que nós fôssemos escorraçados, chicoteados, apedrejados e mortos, né? Agora ele se converteu a Cristo, né? Que maravilha, louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Jesus, né? Aquele grande perseguidor agora é nosso irmão em Cristo, né? Paulo ouvia, eles glorificaram a Deus a respeito dele, né? E a referência diz, né? Embora Paulo se referisse principalmente ao seu ministério apostólico, todo crente, em certo sentido, foi separado pela graça a fim de que Deus revelasse nele seu Filho. Fomos separados do pecado e do presente mundo mau. Verso 4, nota. A fim de vivermos em comunhão com Deus e testemunhar de Jesus Cristo diante do mundo. Ser uma pessoa separada significa ser uma pessoa de Deus. Por Deus e perto de Deus. Vivendo na fé e na abundância para a sua glória e a manifestação do seu Filho. Ver o estudo, separação espiritual do crente. Página 1477. Vou repetir, irmãos. Embora Paulo referisse principalmente ao seu ministério apostólico, todo crente, em certo sentido, foi separado pela graça, a fim de que Deus revelasse nele o seu Filho. Fomos separados do pecado e do presente mundo mau. Verso 4, nota. A fim de vivermos em comunhão com Deus e testemunhar de Jesus Cristo diante do mundo. Ser uma pessoa separada significa ser uma pessoa de Deus, por Deus e perto de Deus, vivendo na fé e na obediência, para a sua glória e manifestação do seu Filho. Ver o estudo, separação espiritual do crente, página 1477. Né? Esse fechamento aqui dessa mensagem me lembra o chamado de Deus a Abraão. Quando Deus apareceu para Abraão, para que Abraão pudesse ser a semente bendita do Senhor, Deus apareceu para Abraão e disse, né, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e todas as famílias em ti serão benditas. Ora, o que Deus requereu de Abraão naquele momento ali? A separação do mundo e do pecado, para que ele pudesse tornar-se a semente bendita do Senhor. Né? Foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. E todo crente fiel e temente a Deus
ele é uma semente bendita de Abraão. Né? Porque antes de se tornar um verdadeiro crente, Deus falou para ele. Deus viu que ele tinha fé, exatamente para ser escolhido como a semente bendita do Senhor. E todo homem, todo varão, né, também as mulheres, né, que são crentes fiéis, são crentes verdadeiros, fiéis e tementes a Deus, né, ele não tem como ser um crente fiel temente a Deus se ele não for separado do mundo e do pecado. Se ele não passar a viver em novidade de vida após aceitar Jesus, ser batizado nas águas batismais, principalmente águas correntes, e viver em santificação, em santidade de corpo, alma e espírito. Né? Deus requer isso de cada um de nós. Né? A separação do crente, página 1477. Né? Você passa a viver em novidade de vida. Né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e todas as famílias em ti serão benditas. Esta afirmação do chamado de Deus a Abraão está lá em Gênesis, capítulo número 12. Vai lá que vocês vão encontrar essa afirmação. Né? E a mensagem fecha dizendo exatamente isto. Né? A separação espiritual do crente. Página 1477. Né? Gálatas capítulo 1, versículos 15, versículos 10 até ao 24. E assim eu fecho a nossa mensagem de hoje. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.